Moçada, como é que funciona o metabolismo das proteínas dentro do corpo da gente, né? Uma vez que você vai lá e obtenha proteínas na dieta, a princípio a proteína será digerida em aminoácidos. E, gente, os aminoácidos, então, eles podem seguir 4 possíveis caminhos. Número 1, a produção de novas proteínas. Inclusive, um comentário bem importante pra gente, né? Se você vai lá, por exemplo, e come proteína de peixe, não vai ter proteína de peixe no seu corpo, né? Você vai pegar a proteína de peixe, digerir em aminoácidos para fazer proteínas de gente, né? Se você comer proteína de vaca, proteína de frango, proteína de seja lá o que for, você vai quebrar isso em aminoácidos e vai produzir proteínas humanas dentro de você. Então, apesar de você comer no seu dia a dia, né, boi e frango e peixe, essas proteínas estão ausentes em você. Quebre aminoácidos para fazer proteínas humanas. Segundo caminho que o aminoácido pode seguir, ele pode ser usado para produzir novos aminoácidos, o que, moçada, a gente chamou para vocês de transaminação, né? A produção de novos aminoácidos naturais, aqui nesse caso. O terceiro caminho que os aminoácidos podem seguir, ele é um pouco mais longo. Ele, moçada, implica lá na desaminação, que acontece no fígado. Desaminar quer dizer tirar a amina. Então você vai lá e remove a amina aqui na brincadeira. Sendo que quando você vai lá e tira a amina, aminoácido menos amina, sobram ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, eles vão entrar no ciclo de Krebs da respiração e eles serão utilizados como fonte de energia por parte da gente. Então, pronto, moçada, como funciona aqui a desaminação. Lembrando que a amina, ela é liberada na forma de amônia. Lembrando que a amônia, ela é extremamente tóxica. Tão tóxica que ela não pode nem sair do fígado onde ela é produzida. Do próprio fígado. Faz uma reação química chamada de ciclo da ornitina, onde ele vai transformar a amônia num composto chamado de ureia. A ureia ainda é tóxica? Ainda é tóxica, mas ela é menos tóxica. Como ela é menos tóxica, ela pode ser enviada aos rins para você eliminar a ureia no seu xixizão. Então, nesse caso, principal componente, né, discreta no xixi, a ureia, vem da amônia, que vem dos aminoácidos. O quarto e último caminho que os aminoácidos podem seguir, então eles podem formar novas proteínas, novos aminoácidos, eles podem vir para desaminação, quebrar eles em ácidos orgânicos, em amina, né, amônia, ureia, xixi. O outro caminho que eles podem seguir é exatamente o chamado ciclo das purinas. Para quem não lembra, gente, purinas são bases nitrogenadas que aparecem lá no DNA, no RNA. Então, dentre as purinas, eu tenho, por exemplo, adenina, guanina. E aí isso aqui pode ser transformado em outras bases nitrogenadas. Entretanto, em excesso, a guanina, ela acaba sendo convertida numa substância chamada de ácido úrico. Onde, moçada, o ácido úrico, ele é uma substância que ele é pouco tóxico e ele é quase insolúvel. Sendo que quando a gente fala que ele é quase insolúvel, isso quer dizer que ele é difícil de eliminar no xixi. Ora, xixi é a base de água, né? Uma vez que ele é a base de água, é muito difícil de você eliminar ele na urina. E como é difícil de eliminar o ácido úrico na urina, o ácido úrico, ele se acumula em você. Uma vez que ele se acumula, ele acaba lesando fígado, lesando rins e lesando articulações, causando, gente, artrite. Landim, mas você não acabou de dizer que o ácido úrico é pouco tóxico? Disse, né? Mas uma coisa que é pouco tóxica em grandes quantidades se torna muito tóxico. Então o problema é a quantidade quando acumula. E quando você acumula, você acaba tendo uma condição chamada de gota. Gota, moçada, é uma das doenças mais antigas descritas lá pela medicina. A gota ela é caracterizada pelo acúmulo de cristais de ácido úrico, especialmente nas articulações. Elas incham,
ficam doloridas, elas travam, você já não consegue mais se mexer direito, e aí vai. Claro que tem outros fatores envolvidos, né? Você tem, por exemplo, lá, genética, conta muito em relação lá à gota, né? Mas a causa número 1 diz respeito a você comer proteína demais. Daí, se você come muita proteína, ora moçada, com muita proteína, você vai ter muitos aminoácidos. Com muitos aminoácidos, você vai ter muitos ciclos das purinas, muita guanina. Com muita guanina, você vai ter muito ácido úrico. E o ácido úrico, moçada, uma vez que ele se acumula, ele acaba aumentando o risco de gota. Daí, não sei se o pai de alguém já chegou em casa reclamando que estava com ácido úrico alto. Primeira providência que o médico manda ele tomar, corta a carne vermelha. Né? Carne vermelha é muito rica em proteína. Muita proteína acumula ácido úrico e leva você a um quadro de gota. Então, maneira na proteína para evitar a gota. Recomendação número 2, né? No caso lá de ácido úrico alto, maneira na cervejinha, maneira nas bebidas alcoólicas. Né? O fígado da gente tem uma capacidade limitada de destruir o ácido úrico. Entretanto, se você toma todas, o fígado fica ocupado destruindo o álcool e não destrói o ácido úrico. Aí o ácido úrico se acumula e com isso a tendência é o quadro de gota piorar. Né? Daí, para poder evitar a gota, para poder baixar o ácido úrico, para poder evitar a gota, para baixar o ácido úrico, diminuir a ingestão proteica e tomar cuidado, moçada, com álcool, né? Então, excesso de álcool, nesse caso lá, acaba fazendo com que acumule mais ácido úrico, né? Quando eu falo em álcool, tanto bebidas fermentadas quanto bebidas destiladas. Popularmente se fala lá, principalmente nas fermentadas, né? Como a cerveja, mas álcool em geral é problemático em relação ao ácido úrico, né? Então, tendência lá seria, quanto mais guanina você acumular, mais ácido úrico você vai ter, né? Outra coisa importante é que se você comer muita proteína, com muitos aminoácidos, você vai ter muita desaminação, muita amônia, muita ureia, muito xixi, e com isso você vai desidratar, né? Daí, para quem come muita proteína, é importantíssimo beber muita água, né? Beba muita água, porque você vai urinar muito, e se você urinar muito, você vai acabar desidratando. E se você desidrata, pode lascar o seu rim. Você pode levar um quadro lá de insuficiência renal, falência renal. Então, beba muita água para compensar a maior produção de urina que você vai ter. Inclusive, é bacana que apesar do ácido úrico ser difícil de eliminar na urina, quanto mais xixi você fizer, mais ácido úrico você elimina. Então, um benefício extra, né? Então, para poder controlar o ácido úrico, eu já tinha falado em diminuir a ingestão de proteína, em evitar álcool. E agora outra recomendação, beba muita água. Quanto mais água você beber, mais xixi você vai fazer, ajuda a botar o ácido úrico para fora. Essa recomendação de beber muita água é muito importante para quem come muita proteína. E um exemplo é o pessoal que faz uso de suplementos à base de proteína. Albumina, whey protein, BCAA. Você vai naquelas lojas de produtos lá esportivos, né, para nutrição, tem uma variedade lá de proteínas que você pode utilizar. Aquilo é útil? Sim, gente, aquilo ali é útil, né? Então, tipo assim, se você não tem tempo lá para comer ovo, carne, etc e tal, especialmente antes da academia, de repente fazer um ovo para comer antes da academia, não tem um tempo? Aí você vai lá, pega o pozinho de whey protein e utiliza, né? Basicamente lá o whey protein é a proteína do soro do leite com algumas vantagens, né? Se você de repente bebe leite, o leite tem gordura, o leite tem carboidrato, isso pode engordar. Se você toma whey protein, é a mesma proteína do leite, sem a gordura, sem o carboidrato. Prontinha para você chegar e consumir ela. De maneira que você obtém os aminoácidos, né, sem o problema da gordura, sem o problema do carboidrato, sem engordar, e de maneira mais fácil para ser disponível para você. Então é questão de praticidade, né? Então, às vezes, especialmente para quem não tem muito tempo lá, né, para antes de ir para a academia programar a refeição direitinho, é bem bacana. A albumina é parecido, né? A albumina ela é do ovo, né? Nesse caso lá, ao invés de você comer ovo, onde o ovo tem muito colesterol, onde o ovo tem muita gordura, você vai lá e come a albumina. Então tem lá a proteína isolada do ovo, só a proteína, sem inconveniente lá de colesterol, de gordura, e volto a dizer praticidade, né? Tá lá pronto para você consumir, né? Só a proteína, os aminoácidos para você utilizar. Aquilo ali ajuda, volto a dizer, substituindo uma refeição.
né? Funciona como se você estivesse comendo ovo, bebendo leite, e aí vai. Funciona tão bem quanto isso. E tem algum problema de você usar suplementos à base de proteína? Não tem problema nenhum. Entretanto, 2 recomendações. Recomendação número 1, nunca desrespeite a dose máxima recomendada. Se o cara mandou você tomar um scoop, né, uma conchinha de proteína, é para tomar uma. Não adianta tomar 2 ou 3, você não vai ficar mais fortão por causa disso. Se você tomar 2 ou 3, proteína demais, aumenta o risco de gota. E você vai perder muita água, o que me leva à recomendação número 2. Beba muita água. Para quem come muita proteína, para quem usa suplementos à base de proteína, beba muita água. Então, se você usa suplemento à base de proteína, é seguro, não tem problema nenhum de consumir isso. Entretanto, nunca desrespeite a dose máxima e beba muita água. Você vai urinar muito, existe o risco de desidratar, a água evita que isso aconteça para você.